Bom dia, boa tarde, boa noite. Em 1996, Steve Jobs deu uma entrevista em que ele dizia que ele achava que todo mundo deveria aprender a programar, porque isso ensinava a pensar. Por que ele disse isso? Por que programar ensina a pensar? E, enfim, o que é programar um computador? Hoje nós vamos discutir um pouco isso. Everybody in this country should learn how to program a computer. Should learn a computer language because it teaches you how to think. It's like going to law school. I don't think anybody should be a lawyer, but I think going to law school would actually be useful because it teaches you how to think in a certain way. In the same way that computer programming teaches you in a slightly different way how to think. And so I view computer science as a liberal art. It should be something that everybody takes a year in their life. One of the courses they take is, learning how to program. Há alguns anos, a editora LTC me pediu para escrever um livro sobre programação de computadores. Um livro que ensinasse alguém que não soubesse nada sobre computadores a programar um computador. E nessa época eu comecei a refletir muito sobre esse ato de programar. O que é programar um computador? Programar um computador é muito mais do que aprender uma linguagem de programação. Aprender a linguagem de programação é bom, ajuda bastante, mas não é tudo. Você pode saber uma linguagem de programação e não saber programar. Você pode achar que isso é estranho, pode parecer bem estranho isso, mas é a verdade. Eu conheço muita gente que conhece a linguagem, mas não sabe programar. Porque programar não é simplesmente inserir código no computador. Programar é muito mais do que isso. Programar é toda uma forma de pensar. Por isso que Steve Jobs dizia que programar ensinava as pessoas a pensarem. Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos, uma amiga ela estava fazendo um quebra-cabeças, um joguinho de computador, vocês estão vendo aqui do lado, que se chama engarrafamento. O objetivo é tirar a peça maior, em vermelho, desse quadrado ali, pela única saída que tem, movimentando as outras peças. Ela não sabia como resolver e perguntou se eu sabia resolver o quebra-cabeças. Então eu disse para ela, olha, eu não sei resolver esse quebra-cabeças, mas eu sei escrever um programa que resolva ele para mim. E foi o que eu fiz. Na época, eu estava relendo um livro do Borges que se chama Ficções, Jorge Luiz Borges. E nesse livro tem um conto muito interessante que se chama O Imortal. O que é o imortal? O imortal ele é um homem que não morre, obviamente. E ele está cansado de viver, ele já viveu muito, ele quer morrer, ele quer retomar essa mortalidade. E aí ele descobre que existe um rio na Terra que, se ele beber a água desse rio, ele volta a ser mortal, ele recupera a sua mortalidade. E o que ele pensa? Como eu sou imortal e existem finitos rios na Terra, se eu beber água de cada rio, um dia eu vou encontrar esse rio que me devolve a mortalidade. Isso foi a inspiração para que eu resolvesse o problema do quebra-cabeças. Como? Eu sei que existem infinitos caminhos para resolver esse quebra-cabeça. Então o que eu posso fazer? Eu mando o computador seguir todos os caminhos. O computador ele tem muito pouca inteligência. Na realidade, ele é capaz de fazer a coisa muito rapidamente. Então, se eu mandar ele seguir todos os caminhos possíveis, em algum momento ele vai encontrar o caminho de saída. Ele não é inteligente, no final das contas. Ele só faz aquilo muito rápido. Se eu tivesse que seguir todos os caminhos nesse quebra-cabeça, eu demoraria anos. O computador faz isso em segundos. Como de fato vocês estão vendo aqui do lado a solução que o meu programa encontrou. E esse programa eu achei bem interessante porque coloca um problema. Programar é, antes de tudo, resolver problemas. Você programa para resolver problemas. E uma coisa que me deixava sempre, que eu não gostava nos livros que ensinavam a programar, é que ensinavam só a sintaxe das linguagens. As palavras reservadas, as palavras que dão comandos para a linguagem, e a sintaxe. Com exemplos muito simples, tipo, some de 1 a 100. Ora,
O computador, as linguagens do computador são extremamente simples. C, por exemplo, que é uma linguagem super poderosa, tem 32 palavras só. É um vocabulário de 32 palavras. É uma língua que tem 32 palavras. A sintaxe não tem exceções. A sintaxe sempre é igual. Então, aprender uma linguagem de programação é rápido. Em um dia você aprende. Poucas horas. Porque são poucas palavras e pouca sintaxe. Mas aprender a programar é todo um modo de pensar. Como é que se resolve um problema que surge para você e que você vai resolver pelo computador, porque ele faz muito rapidamente tudo. Primeiro de tudo, você tem que ter um algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita de bolo, um passo a passo. A inspiração para esse algoritmo pode vir de qualquer lado. Eu estava lendo um livro e isso me deu uma inspiração. Essa solução, que se chama força bruta, que é seguir todos os caminhos, é uma coisa já bem utilizada, bem batida no mundo da computação. Mas o livro me deu a inspiração do momento. Poderia ser outra coisa também, poderia ser uma conversa. O algoritmo, a ideia que você vai colocar ali, tem que ser acoplada a uma estrutura de dados. Você tem que organizar os dados do mundo real naquele mundo do computador. Lembra que eu falei que tudo no computador são abstrações. Nós começamos com a abstração do bit. 0 é aceso, 1 é apagado, ou o contrário, como você quiser. Então, essa abstração, eu tenho que colocar agora aquela abstração do quebra-cabeça dentro do computador. Isso é uma das partes mais importantes. E eu tenho que simplificar. O computador é um ser extremamente simples. Então, é como se eu ensinasse uma criança de 5 anos. Eu tenho que dar passo a passo. Eu me obrigo a ter um pensamento organizado. Para programar, você tem que ter disciplina. Não basta saber a linguagem. Tem que ter disciplina, organização. E um conhecimento de como funciona o computador. Porque com isso você consegue colocar os problemas do mundo real dentro do computador. É um modelo. Você cria um modelo do mundo real dentro do computador. E com isso você programa. Só que nesse processo você se obriga a ter uma forma de pensar. Por que eu gosto desse problema do quebra-cabeças e eu passo sempre meus alunos como um trabalho para eles fazerem? Não é um problema simples de se resolver, porque envolve tudo. Envolve modelar aquele quebra-cabeça no computador, envolve encontrar um algoritmo para resolver esse problema e envolve toda uma organização. Não é um problema fácil. Muitos livros de programação colocam problemas extremamente simples. Como eu falei no início, são mais de 1 a 100, tirar o quadrado dos números. Isso não te ensina a programar. Isso ensina você a linguagem. Tudo bem, eu sei somar de 1 a 100 com o C, mas sem essa organização não tem como programar, sem essa disciplina. Por que programar é importante? Programar é gratificante. Você, a partir de um problema que alguém tem, no caso ali foi um quebra-cabeças, você cria todo um mundo dentro do computador e você obtém uma solução. Você consegue ter algo de útil rapidamente. O computador te obedece. Ele faz tudo o que você manda. E você obtém um resultado. Isso pode ser útil para muitas pessoas. Quando você cria um programa, isso pode servir a milhares de pessoas algum dia. Então, para finalizar, por que o Steve Jobs achava que todo mundo deveria aprender a programar porque ensina a pensar? Né? Eu mostrei que exige uma disciplina. E isso você aplica no seu dia a dia. Quando você aprende a programar um computador, você vai pegar os seus problemas diários e dividir ele em pequenos problemas, como é o caso do computador. Você vai organizar toda a informação antes de partir para a solução do teu problema. Então é quase como uma filosofia. Vê que no vídeo ele diz que ele considera a programação como uma arte liberal. A gente não usa muito esse conceito aqui no Brasil de arte liberal, mas são em relação a ofícios ligados ao pensamento, filosofia, direito.
coisas que você só pode fazer pensando. Então, a computação é uma arte liberal, por esse ponto de vista. Ela te ajuda no seu dia a dia. Ela faz você ser disciplinado na sua forma de pensar. Por isso que é muito importante que todo mundo aprenda um pouco de programação. Se vocês quiserem, tem o meu livro. Foi o resultado dessa reflexão sobre programação, né? E até a próxima. Espero encontrar vocês aqui.